Voltamos a falar da morte do jogador Daniel. O repórter João Gimenez conversou com exclusividade com o advogado Cláudio Daledoni, que defende a família Brits. Foi uma entrevista reveladora. Primeiro, ele fala sobre o depoimento da Cristiana, a mulher que teria sofrido a tentativa de estupro por parte do jogador Daniel. Preste atenção aos detalhes deste depoimento. Nós tivemos os depoimentos da Cristiana e da Alana, da filha, em relação a acusação de assassinato. Foram depoimentos separados? Sim, foram depoimentos separados, até porque a lei determina isso. E o delegado, doutor Amadeu Trevisan, optou por ouvir primeiramente a Cristina mãe, a Cristiana vítima. Ela relata que ela estava desacordada, muito embriagada e que parecia um sonho. E ela vai acordando com um homem em cima dela, esfregando o pênis ereto nela. Ele estava com o pênis para fora? Para fora da cueca, ereto e esfregando nela, buscando uma penetração. E ela foi se desvencilhando, ele dizia, é o Daniel. Dando uma conotação, pelo que se percebeu e pelo que se infere de tudo, que ele, infelizmente, é um habitué desse tipo de prática. É o Daniel, é o boleiro. Eu vou te estuprar. E ela, desesperadamente, pede por socorro, tenta se desvencilhar, e ele ali, naquele desafogo sexual dele, né, ela grita, e o marido ouve esses gritos, e daí ela escuta a porta sendo rompida, e aí ela sai, inclusive, ela sai debaixo dele, o marido tira ele de cima, ela sai, e ela sai pela janela. Quando ela sai pela janela, ela já está pedindo socorro para todo mundo. Tudo isso é corroborado, tudo isso é confirmado. Ela acordou vendo o pênis do jogador para fora. Não, ela sentiu. Sentiu o pênis. Ela não chegou, ela falou que viu. Como é que foi isso? Os detalhes. Porque ela, depois disso, o senhor disse que ela afirmou que pulou a janela do quarto? Não, ela gritou. Ela gritou. Ela gritou e depois ela conseguiu se desvencilhar quando o marido entrou. E aí, depois disso que ela pulou a janela, é isso? Depois ela se levanta, o marido já domina o Daniel e ela pula a janela do quarto. A janela do quarto é uma janela grande, mas muito baixa. Uhum. Grande, mas baixa. E ela pula e ela fica por perto olhando? Ela corre e pede socorro. Ela vai e pede socorro. As testemunhas, para pararem com aquilo, e diz ainda, chamem a polícia. Em relação a essas conversas do Edson com o amigo do Daniel, em que o assassino, confesso, mente e diz que quer ajudar, o advogado da família Brits comentou sobre isso também. E falou mais, contou o que o Daniel teria dito em um áudio enviado a um amigo momentos antes do crime. Confira. Está se fazendo toda uma celeuma em cima do quê? Mas ele tentou desviar a atenção, não tem esses áudios aí, né? Existe uma série de áudios sendo distribuídos seletivamente para a imprensa. Seletivamente, por que eu falo isso, João? Você tem conhecimento do áudio que ele passou para o rapaz que ele estava transmitindo enquanto ele cometia o crime de importunação sexual, enquanto ele cometia o crime de transmitir cenas lascivas de uma mulher vulnerável e desacordada? Você teve acesso a esse áudio? Você não teve acesso, a imprensa não teve, né? Por quê? Porque o áudio é muito forte, é muito impactante. E ali ele diz que o áudio do Daniel. Ele diz o que ele vai fazer. Está dentro do inquérito. Ele diz o que ele vai perpetrar. E quais são as palavras? Ele diz o que vai fazer. Eu tive acesso ao áudio. O que ele fala? Ele conta ali o que ele vai fazer. Ele conta, ele diz o que ele vai fazer. E o que ele diz? Eles dizem ali se vai pegar dormindo, vai pegar acordado, e ele conta assim de uma maneira, assim eu vou falar no contexto geral. Ele diz, isso aqui tá uma loucura, tá cheio de mulher dormindo. Quer dizer, ele se porta como um predador de mulheres que estão vulneráveis dormindo. Mas ele tentou manobrar, né? Ele tentou se passar por inocente, ele tentou ocultar. Muito bem, mas isso não é negado por ele. Se ele ocultou o cadáver, você acha que ele não ia ocultar uma conversa da pessoa perguntando se ele cometeu o crime? Você acha que ele ia dizer que ele cometeu? Ele não ia dizer. É natural do ser humano que escondam as coisas. Se ele já ocultou o cadáver, ele ia ocultar a situação. São 7h31, voltamos a falar do caso que chocou toda a sociedade. A morte do jogador de futebol Daniel. O advogado de Cristiana Brits, esposa do assassino confesso, que também está presa, deu detalhes sobre o depoimento dela. Olha só.
O Edson, cego de raiva, Transtornado, de ódio, transtornado. Bate nele. Junto com outras pessoas que estavam na casa. Está batendo nele. Ela sobe, tem um ático, né? Um andar de cima, mas na verdade um ático. E ela sobe, que é o quarto da filha. O quarto da filha e dos primos. Quando desce, daí ela tem a notícia também de que ele já importunava uma outra mulher. Ela conta, esse rapaz estava aqui, me vigiando, me olhando, eu tive que me limpar na frente dele, eu tive que urinar e tive que me secar na frente dele, expulsando ele dali. Expulsando do banheiro. Ele estava de má intenção. Ele estava atrás das mulheres. No quarto da Cristiana. Eu não sei se antes... Não, isso antes. Eu digo no momento em que ela fala para ele. Uhum. Esse namorado dela, o namorado dela de 4 anos, toma parte e também bate nele. Né? Uhum. Há uma coisa chamada, daí eles dizem, não, ele foi brutalmente torturado. Ele foi espancado. Inclusive com bastante violência. Alguns dentes chegaram a ser quebrados. Sim, quebrados, sim, né? sim. Isso ainda dentro do quarto, dentro da casa. Isso dentro da casa. O Edson, junto com mais 2 pessoas? 3? 3 pessoas. 3 pessoas estavam batendo já no Daniel. A Cristiana, qual que é o envolvimento dela depois disso? Porque o Daniel foi arrastado e colocado no porta-malas de um carro. Isso. Ela presenciou tudo isso junto com as outras pessoas que estavam na casa, incluindo a Alana, isso. filha dele. Como é que ela descreveu os fatos daí por diante? Ela não vê mais nada, ela só depois a gente vê o marido chegando, o marido voltando. Já não vê o Daniel mais? Já não vê o Daniel mais. E a Alana? E a Alana a mesma coisa. A Alana a mesma coisa. Ela toma parte, vai ver o que está acontecendo, desesperada, ouve aquela gritaria, ela estava dormindo, a Alana. Vê o que está acontecendo, ela já vê o pai montado no Daniel. Confira agora mais um trecho da entrevista com o Daledoni, o advogado da família Brits. Eu estou trabalhando nesse momento para assegurar quem mandou prender. Quem é que mandou prender? Foi o juiz da comarca. Eu estou orientando ela para que ela colabore, que não deixe de responder absolutamente nada, para que seja a mais sincera possível, tanto ela quanto Cristiana, para que o juiz de direito que determinou que ela fique presa temporariamente tenha a garantia de que essas pessoas estão colaborando, que essas pessoas têm vínculos com São José dos Pinhais, que essas pessoas não vão cair no mundo fugindo, então ele terá a garantia de que o processamento dessas pessoas irá transcorrer da melhor forma possível. Eu estou passando uma mensagem para o juiz. Senhor juiz de direito, eles estão colaborando. Senhor juiz de direito, elas não têm participação nesse homicídio. Senhor juiz de direito, elas merecem responder a qualquer tipo de acusação ou de insinuação em liberdade. Possuem vínculos com a comarca, têm emprego definido. A Cristiana tem que cuidar da filha dela de 11 anos de idade e ela precisa e vai responder a todos os chamamentos da justiça. Então, eu estou nesse momento, eu estou demonstrando isso por intermédio da autoridade policial e de toda esta colaboração, estou dizendo isso ao juiz da comarca.